Oi, pessoal, tudo bom? Bem, Herói Neto aqui falando, voltando à cobertura de alguns vídeos, né, com relação à preparação para concursos públicos e alguns assuntos que, de certa forma, são interessantes também dessa área de tecnologia da informação. Hoje, vou estar falando aqui do concurso do TSE Unificado, tá? Nessa reta final aí, a menos de um mês da prova. E eu queria falar particularmente, especificamente, tá? Até sendo redundante aqui, né, de um tópico bem específico do edital, que me chamou até a atenção, que é um tópico que ele chama de sistemas embarcados. Não sei se todo mundo viu, mas esse tópico é bem curioso, porque ele tem um mundo de assuntos, né? Ele vai estar o item 3.6, encerrando ali com padrões de projeto Solid, tá? Mas tem muita coisa aí que, se alguém for observar, daria até para ser só esse tópico, né? Enfim, desde o seu item 1 até o 3.6, o assunto de quase uma ementa de um concurso inteiro. E aí era isso que eu queria falar hoje com vocês, algumas dicas desse processo de estudo dentro desse tópico. Bem, para quem não me conhece, tá, tem até uma novidade, né? Desde da produção de um conteúdo que eu fazia no ano passado ainda, né? Eu sou analista de TI no Serpro, passei no concurso de 2023. Eu fiz a metodologia no passado de estudos, que eu estudei muita coisa do concurso, via, por exemplo, resumos que eu mesmo fiz, tá? E utilizando uma ferramenta que hoje está super na moda, mas que é o ChatGPT. Então vocês vão ver que eu vou tentar trazer também alguns conceitos aqui de, poxa, tem algum tópico ali do resumo do curso, perdão, do específico do concurso, que você pode tentar resumir pelo ChatGPT. Você não necessita, por exemplo, estar atrás do material de um cursinho. E é isso que eu tento trazer e apresentar para vocês aqui, ok? Esse tópico é muito diferente, tá, gente? Por que ele é muito diferente? Se você for pegar para ver, você vai ver que o primeiro tópico ali que ele diz do concurso tem assim, linguagem de programação, frameworks e bibliotecas. Por si só, isso aqui já é muito abrangente, tá? Aí você continua. No 1.1 ele diz C17 e LibO, ok, certo? 1.2, C++ e STL. Poxa, só esses dois tópicos já são muitos assuntos. Não nem falei de Rust, de Python, de Qt, né, ferramenta de interface gráfica, libcurl, sistema operacional, certo? Então, assim, tem algumas coisas aqui que eu chamo a atenção de vocês que a gente tem que ver como é o estilo de questões que a Sebrasp ela cobra. Tem alguns assuntos aqui que são muito cobrados. Toda prova de TI tem. Um, por exemplo, que em particular, que eu vou tentar fazer no vídeo seguinte, é aquela questão ali do tópico 3.6 de padrões de projeto Solid, tá? Padrões de projeto não cai não, como algumas pessoas falam, né? Despenca em prova da Sebrasp, tá? Então isso aí que eu quero chamar a atenção de vocês e vou tentar trazer algumas dicas aqui para vocês, começando com essa parte aqui talvez de C++, e no próximo vídeo eu falo também de padrões de projeto. Ora, quero falar aqui especificamente de C++, né? Óbvio, a gente sabe que C++ é uma linguagem, né, que ela é fortemente utilizada para adição a objeto. A gente tem lá o C clássico, né? Mas o C, às vezes, ele falta, né, muitas funcionalidades de adição a objeto, que é um paradigma hoje indispensável no estilo de programação, tá? E aí, a gente pode estar utilizando uma linguagem feita C++. Esse tópico aqui específico do concurso, gente, ele vai cobrar tanto o C++, que eu recomendo que vocês venham no geral da sintaxe C++, como é que a gente faz statements condicionais, loops e tudo mais, mas também fala aqui da STL, né, da Standard Template Library do C++, que basicamente, se você for tentar fazer um resumo, que é esse conjunto de classes e funções template, que ela pode implementar estruturas de dados e alguns algoritmos, para que possam ser utilizados esses algoritmos, por exemplo, em estruturas de dados conhecidas como listas, pilhas e arrays. E aí isso vai incluir desde remoção e inserção de elementos, ordenação, busca e por aí vai, tá? Então, essa biblioteca do STL, gente, é uma chave na linguagem C++. Isso aí é muito importante. Por isso que a Sebrasp, por exemplo, coloca isso no conteúdo do concurso, tá? O objetivo aqui do vídeo da gente hoje é que eu possa estar apresentando para vocês, por exemplo, esse resumo, e já fazer 3 questões rapidinhas para vocês verem como é que isso pode ser tratado e vem caindo nos assuntos da banca, tá? Então, algo aqui também que é importante destacar da biblioteca do STL, né, desses componentes da STL, é que eles podem ser classificados em 4 tipos: containers, algoritmos, iteradores, certo? E functors, ok? Então, notem que esse conteúdo aqui, gente, é o mínimo que a gente talvez possa saber dessa ferramenta da STL. Ora, a gente tem uma linguagem de programação, que é o C++, certo? Só que tem um básico ali do C++, que hoje é como se fosse um core, né? É o centro ali da biblioteca. Que a gente está falando do quê? Justamente do STL, tá? Então a banca ela vai pegar uns conceitos chaves assim. E saber talvez essa ideia geral da biblioteca é fundamental para a gente para uma prova feita essa. Por quê?
Lembra que é uma prova de certo e errado. Pode ter alguma especificidade? Pode, mas isso é uma questão muito difícil, certo? Talvez você que está com o tempo apertado, saber esse geral e praticar, que aí, na minha opinião, é o fundamental, é o que nos faz passar na prova feito essa da Sebrasp, vai valer a pena, tá? Então, eu fiz esse geral aqui rapidão, né? Assim, comentei de uma maneira rápida, né? Que como é que isso pode ser abordado nessa biblioteca. Esse meu vídeo ele tem o objetivo de também ser curto, tá? E eu queria trazer aqui 3 questões e como é que vem caindo algumas questões nesse estilo de C++ na banca da Sebrasp, certo? Primeira questão, gente, uma prova, tá? Desse ano, 2024, uma prova ali do CTI, tá? Perfil de tecnologista plano 2. E aí ele traz um códigozinho em C++, tá? E esse mesmo código que ele apresenta, ele vale para 3 itens dos 120 que vem na prova da Sebrasp, ok? Então, a gente vê aí um cálculozinho, né? Uma funçãozinha, um programa bem simples em C++, basicamente pela visão geral que a gente tem. Ele define ali um struct, né? E aí, em seguida, ele faz esse cálculo ali, né? Chama essa função fcalcula, tá? Mas aí, bora entender e bora ver mais ou menos o que essas questões trazem pra gente, né? A gente não vai perder tanto tempo tentando entender o código. Primeiro item que aparece é, em C++ é obrigatória a definição de pelo menos uma função main que marca o ponto de início da execução do programa. Ora, quem já programou em C, tanto em C quanto em C++, sabe que isso aí é óbvio, isso aí acontece, tá? E aí a gente tem que lembrar que essa função main, ela tem que ser única, certo? Eu não posso fazer outra main, outra definição. Então esse item a gente marca como certo, tá? Esse aí é aquela questão, aquele item que a gente tem que acertar na prova, certo? Marcar sem medo de ser feliz. Esse daí é partir para o abraço, certo? Então esse é um exemplo de questão de C++ que a gente torce ali para que venha na prova, né? Mas assim, você viu que recentemente isso caiu, dificilmente vai ser repetido. Mas está sendo cobrado dessa parte de C++ em prova, certo? Próxima questão. A instrução, a hashtag ali, né, define pi 314159, faz com que toda ocorrência de pi, essa variável pi aí, né, perdão, maiúsculo no código, seja substituído por esse valor antes da compilação do programa. Ora, isso aí também acontece, tá? Note que a banca, ela está cobrando 2 itens, esse item aqui também a gente marca como certo, tá? Mas ele está cobrando alguns itens ali, alguns statements, que são base da linguagem, certo? Então, além de você saber esse geral de C++, além da STL, como a gente havia comentado aqui anteriormente, é interessante que você saiba o básico ali de como é que a linguagem funciona, certo? Então, isso aí, quem já também tem essa experiência, tanto com C como C++, sabe também que isso é verdade, tá? Esses defines aqui é quando a gente faz, por exemplo, equivalente lá no Python, aquelas definições de variáveis globais, tá? Então, isso aí também está certo. Esse item também está ok. Por fim, esse terceiro item aqui, né? Caso seja corretamente executado, esse código aqui apresentará na tela o valor armazenado na variável circunf. Ora, aí esse aqui a gente meio que vai tentar rodar esse código aqui, né? Na hora lá da prova, na nossa cabeça, certo? Então, bora ver. Como é que esse código é? Ele instancia, né, de certa forma, ele define, posso dizer assim, né, essa variável, perdão, né, que ela vai ser do tipo cálculo circunf, então ela vai ser referência a essa estrutura aqui que foi previamente definida, ok? E em seguida ele dá um statement de printf, né, que a gente faz aquele processo lá de estar printando. Ora, quando a gente coloca esse %d em C, ou ali nesse caso aqui também, nessa extensão em C++, a gente espera que a gente faça a impressão de quê? Aí, infelizmente, eu tenho que lembrar disso. É um pouco da sintaxe que a gente tem que lembrar um pouco como é que isso é feito. Ora, quando eu boto %d, a gente espera que ele calcule o quê? Que ele calcule e execute, né, se mostre a função de print, um número inteiro. Ora, claramente a gente vê que quem é inteiro aqui nessa struct? Eu não estou nem entrando nesse método private, tá, gente? Mas a gente vê aqui que esse atributo aqui, ó, seria inteiro raio e circunf. No nosso caso aqui, o resultado desse fcalcula, note que ele não recebe argumentos. Essa parte aqui está certa, até então tudo certo, ok? Mas ele retorna aqui, ó, circunf é 2 vezes π vezes raio. Tá? Então notem que isso aí também, de alguma forma, pode nos levar a um erro, certo? Só que aí a gente também tem outro detalhe, né, que tem também essa questão da definição do private, tá? Então a gente já deveria aí, de certa forma, estar observando 2 erros ali que de fato acontecem. Então esse último caso aqui a gente pode estar dando uma observada que já está errado,
certo? Isso aí não vai acontecer, tá? Então, essa última alternativa é errada, tá? Bem, vocês viram 3 questões aqui de C++, numa prova de 2024, tá? Você vê que o nível não foi tão assim tão elevado. Qual a minha missão? Que eu quero tentar falar aqui com vocês nesse vídeo, tá? Ver o básico da sintaxe das linguagens, certo? Esse assunto aqui pode cair, certo? C++. Mas como é que esse estilo pode cair? Pode vir uma assertiva sobre algo da linguagem de programação, ok, mas também pode vir um código e alguns itens referentes a esse código. Geralmente, a Sebrasp costuma colocar ali entre 3 a 5 itens quando acontece esse tipo de questão, tá? Então, assim, a visão geral é você tentar saber o que é a linguagem, o que é a STL, certo? Isso que se torna importante e fundamental para uma questão feita essa, ok? Outra coisa importante, tá, gente? É como saber a gente buscar essas informações e alguns tópicos específicos do edital. Então, ó, nessa parte, quando eu falo que a gente saber buscar alguns tópicos específicos do edital, por exemplo, se eu utilizo uma ferramenta hoje feita o ChatGPT, o ChatGPT pode ser um auxílio para mim nesse processo de pesquisa. Se eu chegasse aqui, por exemplo, no ChatGPT e falasse, faça um resumo sobre o STL em C++, tá? Eu estou no teclado aqui sem acento, rapidão, ó. Basicamente, a ferramenta de IA, o ChatGPT, ele faz para mim esse resumo, tá? Então, utilizar uma ferramenta feito essa pode nos auxiliar, tá, gente? E, de novo, você não precisa estar atrás de sempre estar comprando um resumo, um material. Claro que a gente sabe que os resumos e materiais, às vezes, são atalhos para a gente, né? Em busca da aprovação, tá? Mas em alguns tópicos assim, mais específicos, é vantagem você estar fazendo seu próprio resumo. Tá? É algo que eu gosto de tentar trazer aqui nessa atualização desse material que eu vou começar a produzir, tá? A partir dessa semana, é que você pode estar utilizando também uma ferramenta feita de ChatGPT para ir buscando essas informações. Tá? Então, eu queria encerrar o vídeo, além dessa resolução rápida aqui de questões, né? Trazendo um pouco essa teoria rápida do C++ e do STL, que vocês podem estar completando. Tá? Vou falar em breve em vídeos futuros de outros tópicos dessa biblioteca, desse tópico aqui, né, desse item, perdão, né, de sistemas embarcados do concurso do TSE Unificado, para esse processo, essa reta final, para que vocês possam fazer uma boa prova. Beleza? Bem, espero que tenham gostado do conteúdo, tá, gente? Por favor, enfim, compartilhem com colegas também, mandem comentários, mandem dúvidas, pedidos de alguns outros assuntos específicos desse concurso ou de outro. Beleza? Um forte abraço.